Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos o quarto vídeo da série sobre chinchilas, que é sobre dentes e má oclusão. Então é um assunto muito sério. É um dos vídeos que eu diria o mais importante da série, porque é um dos problemas mais recorrentes com chinchilas. Então se você tem chinchila ou se você quer ter uma chinchila, eu mais do que indico que você assista esse vídeo pra ficar sabendo tudo que você precisa saber, tudo que eu sei e quero passar pra você sobre cuidado com dentes de chinchilas. Este vídeo, na verdade, era pra ter saído no domingo, mas ocorreu um problema e eu pensei, eu não posso esperar até o próximo domingo pra liberar o vídeo, porque esses vídeos só estão saindo de domingo. Aí eu decidi liberar agora na quarta e eu vou tentar, gente, liberar um vídeo na sexta ou no sábado, que é mais provável, pra compensar vocês. O vídeo queria ir na quarta, então eu vou tentar liberar na sexta ou no sábado e no domingo o vídeo sobre chinchilas de novo, porque é o dia que sai a nossa série. Eu tive uma experiência com uma das minhas chinchilas com problema dentário. Eu vou falar mais pra frente o que aconteceu com ela, o que eu fiz, aonde que eu levei. Vou explicar tudo, mas no início, assim, vou passar várias informações gerais. Mas acho que a primeira coisa, assim, que eu tenho que falar é que se você pensa em adquirir uma chinchila, a primeira coisa que você tem que fazer é já verificar, pesquisar algum veterinário especializado que atenda próximo da sua casa. Porque, de preferência, 24 horas. Porque pode acontecer inevitavelmente de você precisar de um. E você não pode levar a um veterinário qualquer porque eles não atendem, gente. É só veterinário especializado em animais silvestres. E tem que ser um bom veterinário, você não vai levar em qualquer lugar. Então já pesquisa, se você tiver, aí sim, amiga, aí sim você pode ter sua chinchila. Aí você começa a assistir a série desde lá do início do primeiro episódio, que eu vou deixar aqui no card pra você assistir, caso você não tenha assistido, tá? Que tem muita informação legal. E vamos começar um vídeo então. Uma coisa que eu não sabia quando eu comprei minha primeira chinchila, na verdade nem quando eu tinha já 4, eu sabia ainda, é que as chinchilas têm 20... É que as chinchilas têm 20 dentes, além dos 4 incisivos aqui na frente, 2 embaixo, 2 em cima, assim, elas têm mais 5 dentinhos em cada canto da boca, então no total 16 mais os 4 incisivos, 20 dentinhos. E assim, não dá pra você ver, você só vai ver mesmo os da frente, a boquinha dela é muito pequenininha, nem tenta abrir porque você pode machucar a chinchila, mas quando ela precisar ir no veterinário, eu já vi isso pessoalmente, você vai ver que na boquinha dela tem um monte de dentinho, assim, tudo pequenininho, bonitinho. Vou mostrar umas fotos pra vocês porque é tão bonitinho, gente. Os dentinhos delas são diferentes dos nossos seres humanos em tudo, em tamanho, em formato, mas o principal é que eles crescem durante toda a vida do animal. Mas por que aqui não para de crescer, cara? Meu Deus do céu. Isso tem tudo a ver com o tipo de alimentação que o animal consome. Na natureza, que é onde os animaizinhos nascem e geralmente vivem suas vidas até serem domesticados, eles comem a vegetação disponível, então geralmente em grande quantidade para satisfazer as necessidades calóricas que eles precisam por dia. Agora já no ambiente doméstico, ele pode não conseguir esse equilíbrio com uma alimentação à base de ração e muitas vezes muitas guloseimas. Tem inclusive estudos que comprovam, pelo que eu pesquisei, que uma alimentação à base de ração, a mastigação muda, provocando um desgaste desigual dos dentes. Sobre a coloração, você pode já ter percebido que as chinchilas têm os dentes bem amarelões, um amarelo tipo quase laranja mesmo. Isso é devido a uma camada dura de esmalte que tem em cada dente da chinchila, que é composto de cálcio, ferro, fósforo e outros minerais, então tem essa cor alaranjada por causa disso. Inclusive, se você notar na sua chinchila os dentes mais esbranquiçados, que não esteja com aquele tom amarelado, isso pode significar uma falta de cálcio que pode comprometer futuramente os dentes do seu animal. Então, às vezes, problemas dentários, ele pode se dar por questões de falta de cálcio, e você pode já observar isso antes, observando os dentinhos da sua chinchila. Observar isso, observar isso. Você pode verificar isso observando os dentinhos da sua chinchila. Então a gente vai destacar a má oclusão. O que afinal de contas é a má oclusão? É basicamente o desalinhamento dos dentes que provoca uma irregularidade no desgaste e consequentemente formação de pontas, que inclusive aconteceu com a minha chinchila, vou mostrar algumas fotos mais pra frente. Acontece uma irregularidade na mordura, então o animal ele não mastiga corretamente os alimentos. Ele pode ter muita dificuldade para se alimentar, perder peso, e eu vou falar sobre como você pode detectar esse problema passando alguns tópicos que você pode observar na sua chinchila. Sobre o alongamento dos dentes, que também pode acontecer, é o crescimento desigual de um dente, normalmente de fator hereditário. Então, provavelmente ela vai passar para os seus filhotes, caso tenha, e se acontecer uma vez, é muito provável que vá acontecer outras, e você vai ter que ficar acompanhando e observando, para de vez em quando ter que levar um veterinário especializado para fazer o desgaste, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente também direitinho. Então, as causas normalmente de problema dentário em chinchila normalmente são 3, que são hereditariedade, principalmente na questão de alongamento dos dentes, deficiência de cálcio, então por isso a importância de você observar os dentes da sua chinchila, verificar se a coloração está ok. Caso seja necessário, você vai suprir
essa necessidade de cálcio. Claro que um veterinário vai te mostrar, vai te indicar o que é melhor, o remédio adequado, e se realmente é isso. E a outra questão é a alimentação, que muitas vezes a chinchila não faz o desgaste correto dos dentes, tem uma alimentação restrita à base de ração e de petiscos, então a mastigação tem a sua irregularidade, que a chinchila não consegue mais se alimentar direito. Agora a parte mais importante desse vídeo, como notar que minha chinchila está com um problema dentário. Dificuldade para comer. Seleciona alimentos. Passa as mãozinhas ao redor da boca, fazendo assim, mais ou menos esse movimento, enquanto come ou enquanto mastiga. Perda de peso, babar, alteração no volume e tamanho das fezes. Claro que isso tem muito a ver com a alimentação. Se ela estiver comendo pouco, às vezes você não percebeu que ela está comendo pouco, pelo volume e tamanho das fezes você vai saber disso, pelo peso da sua chinchila você vai saber disso, aí a importância de você acompanhar o peso das suas chinchilas. Normalmente eu acompanho semanalmente, então eu pego um dia da semana e peso todas, e aí você vai detectar caso uma delas esteja perdendo peso, já é um indício de algum problema de saúde, não necessariamente dentário, mas se você observar mais de um desses sintomas que eu tô falando aqui, você observar um conjunto, é muito provável que sua chinchila esteja com um problema dentário. E também alteração na cor e no tamanho, no formato dos incisivos, que são os dentões da frente da sua chinchila. Como eu disse, a questão de serem alaranjados, estarem meio esbranquiçados ou com uma outra cor, pode ser um indício aí de falta de cálcio, o que pode acarretar no problema dentário. Então, todos esses são sinais em conjunto de que sua chinchila pode ter um problema dentário. Bom, eu percebi alguns sintomas na minha chinchila, como eu devo proceder, o que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu, tô nervoso, o que eu tenho que fazer? Calma. Você é um bom dono, você já verificou que sua chinchila está com algum problema. Você acredita que sua chinchila tem algum problema odontológico, mas você não tem certeza. Como proceder? Então, como você é um bom dono, você já tem o seu veterinário especializado, ou se você não tem um veterinário especializado em odontologia, o seu veterinário provavelmente vai te indicar, você pode entrar em contato com o seu veterinário e ele vai te indicar um veterinário odontológico especializado em dentes. É isso que eles fazem. Normalmente eles são especializados em dentes. Agora, se você é de São Paulo, região, eu vou fazer indicação do veterinário especializado em odontologia que atendeu a minha chinchila, que foi a Candy, que, gente, eu não tô ganhando absolutamente nada pra falar disso, mas realmente eu super indico mesmo, porque ele foi muito atencioso, muito profissional e resolveu realmente o problema que ela tinha, conseguiu acompanhar, me instruiu direitinho. Sabe quando você gosta de um serviço prestado? Esse foi um bom serviço e eu vou indicar aqui nesse vídeo pra vocês, pra caso vocês... Eu espero que vocês não precisem de coração, mas se precisar, eu posso indicar pelo menos uma pessoa pra você não ficar desamparado, né, amiga? Aí, ok, você levou o veterinário. Geralmente o que acontece é que os dentes vão precisar ser desgastados e nivelados entre si. Aqueles dentinhos lá do fundo, eles devem ser todos niveladinhos, baixinhos, assim, ó, na altura da gengiva. Qualquer desgaste, qualquer formação de ponta que muitas vezes machuca a bochechinha, deve ser resolvido com desgaste e uma nivelação desses dentes. Isso acontece também caso tenha alongamento dos dentes incisivos, vai ter também o desgaste desses dentes para que a chinchila possa se alimentar normalmente. O tratamento é super rápido e eles voltam para casa no mesmo dia. Agora, é essencial que eles usem anestesia. Eu sei, eu também morro de medo de anestesia, mas não tem, gente, não tem nem como você verificar a boca de um animalzinho desse tamanho sem anestesiar. Primeiro, como que eu detectei o problema com a minha chinchila? Ela realmente apresentou aqueles problemas que eu disse, eu comecei a notar. Ela tava com dificuldade para comer, então quando ela comia, ela ficava selecionando o alimento e ficava às vezes de lado, assim, mastigando. Eu percebi que ela tava perdendo peso, ela tava ficando muito magrinha. Ela também começou a babar depois de um tempo, então toda vez eu notava que ela tava molhada, que eu pensei no começo que ela estivesse se molhando quando estivesse bebendo água, mas eu não mudei o bebedor, tipo, as outras não ficavam molhadas, não tinha porquê. Então foram esses sintomas que eu notei na minha chinchila. Primeiro foi a dificuldade pra comer, depois eu notei que ela tava perdendo peso e depois eu notei que ela começou a babar. Pra falar a verdade, eu não sabia se era um problema odontológico, se era algum outro problema de saúde, eu só sabia que ela estava com algum problema. Aí um dia eu fui na Chilan, que é onde eu encontro a Sandra e o Pedro, que são criadores de chinchilas, que eu já falei nos outros vídeos, criam chinchilas há muitos anos, e eu contei o que estava acontecendo e a Sandra pediu pra eu levar a Candy lá, que ela podia dar uma olhada, porque às vezes você leva pro veterinário, eles vão te cobrar caríssima a consulta, e às vezes não é aquilo, você levou pra um veterinário que não é especializado em dente, ele pode detectar que é uma outra coisa, dependendo do veterinário que você levar, você só vai gastar dinheiro à toa. Então, como eu tenho essas pessoas de confiança, eu levei e ela pôde verificar e ela me falou, Carla, eu tenho quase 100% de certeza que é um problema odontológico. Ela me falou sobre todos os sintomas e ela conseguiu verificar que tinha, quando acontece problema odontológico na chinchila, dependendo
do grau que está, se está muito avançado ou não, ela fica com um cheiro forte na boca, um odor ruim na boca. Ela conseguiu sentir mais certeza juntando sintomas por causa disso, porque ela conseguiu, ela colocou o dedinho assim na boca, lá no canto, e sentiu esse odor forte, e conforme ela passava a mão aqui pela chinchila, ela meio que reclamava, então tava com dor. Ela falou, você tem um lugar que eu te indico, que é um lugar que é super de confiança, que eu sei que eles vão tratar bem seu animal, que não vai querer te explorar, querendo deixar o animal internado, porque muitos lugares fazem isso, eles querem deixar o animal internado, você tem que pagar a estadia, sendo que não há necessidade nenhuma. E eu te indico o Dr. Herbert, que trabalha lá, já utilizei os serviços dele, só que assim, vai ter que anestesiar a chinchila, eles não fazem nenhum procedimento sem anestesia, ele vai fazer o desgaste e ela vai voltar pra casa no mesmo dia. O horário deles é meio complicado, porque eles só atendem de segunda a sexta, das 8 às 5, só com agendamento. Eu conversei com a Sandra no sábado, quando foi na terça-feira, eu já consegui o agendamento dela pra terça-feira. Conversei, consegui uma folga no meu trabalho e levei. Chegando lá, ele perguntou de quem foi a indicação, ele perguntou os sintomas e ele falou que ele não poderia tentar olhar a boca da chinchila pra descobrir se era um problema odontológico ou não sem anestesia. Então, de qualquer forma, ele teria que anestesiar. Aí, antes da Candy entrar com ele pra sala pra fazer o procedimento, ele falou que caso eu quisesse, caso eu não me sentisse mal, ele poderia me convidar pra olhar, pra acompanhar um pouco da cirurgia, né? Que não é bem uma cirurgia, é um procedimento odontológico, né? Com anestesia. Eu poderia entrar, que eu poderia ver como é que tava a boca da chinchila, ver qual que era o problema, e ele me chamou. Aí ele realmente mostra, né, tipo, o bichinho fica anestesiado, com a boquinha aberta no equipamento, tudo é tão pequeno, gente. Aí ele me mostrou as fotos que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela estava com um problema de dar dó, gente. Provavelmente ela estava sentindo muita dor. Por quê? Porque um dos dentes formou uma ponta que perfurou a bochechinha dela. Imagina agora ela mastigando e sentindo essa ponta, cutucando a bochecha dela. Ela tentava comer, ela sempre tentava comer, mas provavelmente quando ela mastigava doía tanto que ela não conseguia, era por isso que ela tava perdendo peso e tava babando. Então ele fez o que? O desgaste, deixou tudo nivelado, bonitinho, conforme as fotos que vocês estão vendo. Então, resumindo, gente, o que a gente tem que observar? A cor dos dentes, pesar semanalmente para acompanhar se o animal tá mantendo peso ou se tá perdendo peso, e observar se está com dificuldade para comer. Quanto mais cedo você descobrir, melhor, porque é muito fácil de um animalzinho adoecer e vir a falecer rapidamente por causa de desnutrição, porque eles são muito pequenininhos. Agora, se já aconteceu o problema odontológico uma vez, fica de olho, como é o meu caso. Observar sempre coloração, peso, se está com dificuldade para comer. Por quê? Porque é muito provável que esse problema ele apareça novamente e aí a constância depende. Tem casos de chinchila que tem que fazer desgaste a cada 6 meses, tem algumas que são a cada 1 ano. Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu acho que é um problema assim tão sério que leva tantas chinchilas a óbito, pelo que eu pesquisei, que eu tinha que fazer um vídeo só sobre isso. E como já aconteceu comigo, eu tenho 4 chinchilas. Uma delas teve esse problema, então 25% das minhas chinchilas foram afetadas por esse problema odontológico, que no caso foi a má oclusão. Eu tenho um pouquinho de experiência pra falar sobre isso com vocês. É claro que é só o que eu sei, tem muita coisa, muita informação que eu não sei passar, que eu não... Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir pra que vocês deixem aqui nos comentários alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, porque o 10º vídeo dessa série vai ser só respondendo perguntas, e as perguntas que eu não souber responder, eu vou atrás, vou perguntar pra veterinário, eu vou perguntar pros criadores de chinchila, eu vou tentar descobrir, e aquilo que for perguntado com mais frequência é que vai aparecer nesse último vídeo. Então deixa aqui nos comentários todas as informações, perguntas que vocês quiserem falar. E poxa vida, nesse vídeo eu falei bastante, viu? E eu tô me sentindo tão séria nesse vídeo. Mas é isso, eu espero que tenha ajudado um pouquinho assim você. Se esse vídeo foi assim de alguma utilidade pra você, se você aprendeu alguma coisa, se você achou que foi válido, que foi útil, deixe seu joinha aqui embaixo pra ajudar de alguma forma no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, aqui nesse botãozinho vermelho inscrever-se. Clica no sininho que tem do lado pra você receber uma notificação do YouTube cada vez que eu disponibilizar um vídeo. Pode ser que o YouTube avise, pode ser que o YouTube avise, pode ser que ele não avise, pode ser que ele não avise também, não sei. Espero que ele avise. E também aproveite para me seguir nas redes sociais. Eu sou by Carla Soares em todas elas, principalmente no Instagram e no Snapchat. Tô sempre por lá batendo papo com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!